Nós abramos a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 43. Nós vamos do verso 15 até o verso 34. Faremos a leitura à medida que prosseguimos com a exposição. Hoje nós veremos o banquete de José. Pai querido, pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo para compreendermos a Tua palavra. Que privilégio para nós, no primeiro dia da semana, nos reunir para cantar os Teus louvores, celebrar os sacramentos, Te fazer orações, ouvir a leitura da palavra e agora escutar a Sua explicação. Pedimos que todos esses elementos e meios de graça sejam usados pelo Senhor para abençoar o Teu povo aqui presente. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, fazia cerca de 20 anos que os irmãos de José o haviam vendido para o Egito como escravo. A providência de Deus, contudo, fez com que lá no Egito, na terra da escravidão, José viesse a ser o governador da terra, só debaixo mesmo de Faraó. E dentro do seu plano eterno, Deus permitiu 7 anos de grande prosperidade sobre a terra do Egito, a ponto de que José pôde encher todos os armazéns da terra com cereais e grãos, se preparando para 7 anos de fome tremenda que veio sobre todo o Antigo Oriente, não somente sobre o Egito, mas Arábia, a Síria e a própria terra de Canaã, onde estava Jacó e os irmãos de José. Quando esses 7 anos de fome vieram, Jacó e seus filhos se viram obrigados a ir ao Egito para comprar mantimentos, porque eles eram criadores de gado e com a fome provavelmente causada pela estiagem prolongada, não havia pasto, consequentemente o rebanho minguava e era necessário então cereal que só tinha no Egito. E ali então os irmãos, ao chegarem no Egito, são reconhecidos por José, embora não reconhecessem o seu irmão, que há 20 anos eles haviam vendido como escravos. José, então, ao reconhecer os seus irmãos, ele coloca em ação um plano para se reconciliar com seus irmãos, rever o seu irmão Benjamim e proteger a sua família diante da fome que ainda se prolongaria por alguns anos. Ao ver os seus irmãos, José entende que a vinda deles para o Egito, se curvando diante dele, era o cumprimento daqueles sonhos que ele tinha tido quando jovem e por causa dos quais ele era desprezado pelos seus irmãos. Na mensagem anterior, nós vimos como Jacó se viu forçado a mandar os seus filhos pela segunda vez ao Egito para comprar mais mantimentos e dessa feita levando o Benjamim, que foi uma condição que José impôs. Vocês têm que voltar, vocês têm que trazer o irmão mais novo de vocês, eu vou ficar com Simeão como refém, até que vocês façam isso, provando que vocês não são espiões. O Jacó lutou bastante com a ideia de mandar Benjamim, porque ele tinha medo de perder Benjamim, como já tinha perdido José. Mas a pressão da fome, a pressão dos seus filhos e a proposta que Judá fez de que tomasse a vida de Judá como garantia pelo bem-estar do menino, tudo isso finalmente convenceu o patriarca e ele então agora libera os seus filhos para voltar para o Egito, levando Benjamim na expectativa de que tudo pudesse correr bem. Foi o que nós vimos até agora. Hoje nós veremos esse encontro de José com Benjamim e o banquete que José preparou para os seus irmãos. Primeiro, no verso 15, a leitura dos irmãos de José voltando para o Egito. Então os homens aqui são os filhos mais velhos são os irmãos mais velhos de José. Então os homens pegaram os presentes que Jacó tinha preparado, o dinheiro em dobro e Benjamim, levantaram-se e foram ao Egito e se apresentaram diante de José. Jacó tinha preparado cuidadosamente o presente, consistia em especiarias da terra de Canaã,
Determinou também que seus filhos levassem de volta o dinheiro da compra que havia sido colocado nos sacos e o dinheiro em dobro para comprar mais cereais. E agora libera também Benjamim. E assim preparados, eles, juntamente com o irmão mais novo, partem para a terra do Egito, viajando para o sul. E depois de 400 quilômetros de viagem, estamos falando aqui de uma viagem de 10 a 15 dias, eles chegam no Egito e se apresentam diante do governador, certamente com um coração temeroso do que haveria de acontecer, especialmente depois de ter sido que eles encontraram na boca dos sacos de cereais, na primeira vinda, a prata de volta, e ainda tinha a acusação pendente de que eles eram espiões. Então, chegam de volta ali no Egito, se apresentam diante de José, o coração disparado, coração apertado, com medo do que é que haveria de acontecer com eles, mas premidos pela necessidade, eles precisavam realmente do cereal e queriam ver o seu irmão Simeão de volta. Ao ver Benjamim, José continua com seu plano de reconciliação com seus irmãos no tempo certo. Vejam a leitura de 16 a 17. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao administrador de sua casa: leve esses homens para casa, mate um animal, prepare tudo, pois esses homens comerão comigo ao meio-dia. Ele fez como José lhe havia ordenado e levou os homens para a casa de José. José havia reconhecido entre a caravana que veio de Canaã, ele fixou os olhos e viu que era Benjamim que estava ali no meio dos seus irmãos mais velhos. E então ele manda preparar um almoço. O administrador da sua casa, posição que um dia ele já tinha ocupado como administrador da casa de Potifar, agora ele tem um administrador, ele manda que esse administrador mate um animal, não é dito que animal foi esse, mas suficiente para preparar um churrasco para receber os seus irmãos na sua casa. E aí os irmãos de José, perplexos, são levados para se hospedar no palácio de José, E aí, do verso 18 a 25, nós lemos a angústia dos irmãos de José diante de tudo aquilo. Eles não esperavam, eles saíram de lá acusados de espiões, e possivelmente de ladrões, porque o dinheiro da prata que tinha sido usado para pagar o cereal estava de volta no saco. Mas agora eles se deparam diante dessa mudança inesperada dos fatos e eles são recebidos com muita generosidade e com muita hospitalidade. Leamos de 18 a 25. Os homens aqui são os irmãos de José, tiveram medo, porque foram levados à casa de José. E diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal que nós somos trazidos para cá, para que possa nos acusar e atacar, nos escravizar e tomar os nossos jumentos. E se aproximaram do administrador da casa de José e lhe falaram à porta e disseram: meu senhor, já estivemos aqui uma vez para comprar mantimento, mas quando chegamos à estalagem, ao abrir os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto. Por isso trouxemos esse dinheiro de volta. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem pôs o nosso dinheiro nos sacos de cereal. Diante de tanta bondade, tanta honra que é dada a eles, os irmãos de José são tomados de medo e eles interpretam a situação à luz da consciência culpada que vem acompanhando a todos eles desde o início dessa história. Eles pensam que esse convite para eles irem para o palácio de José para almoçar era José preparando o ambiente para, num determinado momento, atacá-los, tomar os jumentos deles e obrigá-los a trabalhar como escravos. A gente não pode deixar de notar a ironia da situação, a situação divina, a ironia divina aqui. Eles estavam com medo de que o irmão que eles tinham vendido como escravos agora fosse tomá-los como escravos. Há uma ironia pretendida aqui, implícita no texto, mostrando que Deus tem um estranho senso de humor e Ele faz às vezes as coisas com ironia,
para levar, que é uma das ferramentas, é um artifício muito bom quando usado corretamente para fazer algum ponto, ou para gravar, ou estabelecer alguma ideia. E é o que nós vemos aqui. Os irmãos de José, eles não percebiam, por conta da culpa que estava nos seus corações, de ter vendido o irmão há 20 anos, eles não podiam ver a possibilidade de que estava acontecendo alguma coisa boa ali, porque o coração culpado interpreta mesmo os atos de bondade de uma maneira negativa. E aí eles tentam se justificar diante do administrador de José, antes de entrar na casa de José. Diz aí o verso 19, né? Antes de entrar no palácio, porque eles imaginavam que era uma arapuca, né? Então, antes de entrar, eles vão conversar, eles falam com o administrador de José e se dirigem a ele desesperados, né? E falam de maneira súplice. E eles dizem o seguinte: primeiro, meu senhor, não é a primeira vez que nós estamos aqui. Está no verso 20. Disseram depois: nós encontramos lá no saco de cereal o dinheiro que a gente pagou, a gente trouxe, a gente pagou o cereal, primeira vez, e aí nós encontramos na volta, na estalagem, o dinheiro de volta. Esse dinheiro nós estamos trazendo para devolver, para pagar pelo cereal da primeira vez, e também estamos trazendo mais outro dinheiro, mais prata, para pagar por uma outra carrada de cereal. E nós não temos a menor ideia de como é que aquele dinheiro foi parar na boca do saco, não é? E aí eles, portanto, o que eles querem dizer é que se nós estamos sendo acusados de ladrões e espiões, a verdade dos fatos é essa aí. Então, não como se dissesse, né? Não nos faça nenhum mal. Nós estamos com medo de entrar aqui no palácio, porque é uma armadilha, é uma arapuca para pegar a gente. Mas nós somos inocentes de tudo isso que nós estamos sendo acusados. Nós não roubamos nada, não somos espiões. E eles estavam realmente muito angustiados, né? Mais um exemplo de como o coração carregado de culpa e de medo interpreta como malignas até mesmo as melhores atitudes com relação a eles. E, mais uma vez, uma ironia pretendida aqui, né? Uma vez eles tinham mentido ao seu pai Jacó a respeito do que tinha acontecido com José, mas agora eles estão falando toda a verdade, eles estão sendo sinceros, estabelecendo os fatos exatamente como eles foram, o que dá para ver uma mudança já no coração dos irmãos de José durante todos esses tempos. No verso 23 a 25, o administrador de José acalma o coração deles. Leiamos, 23 a 25. O administrador disse: que a paz esteja com vocês, não tenham medo. O seu Deus e o Deus do pai de vocês colocou esse tesouro nos sacos de cereal. Eu recebi o dinheiro que vocês trouxeram. Então ele trouxe Simeão para fora. Depois o administrador levou aqueles homens à casa de José e lhes deu água, e eles lavaram os pés, também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haveriam de comer. A gente não sabe quem é esse administrador de José. Ele aparece aqui na história. O que sabemos dele é o seguinte, que ele parece conhecer, saber a respeito do Deus dos hebreus, porque se refere ao Deus dos 10 irmãos, no caso 11, não é? Se refere ao Deus deles como sendo o Deus de vocês e o Deus de seus pais, que é uma expressão tipicamente hebraica para se referir ao Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, esse administrador conhecia o Deus dos hebreus, provavelmente sob a influência do seu patrão José, que não deve ter perdido a oportunidade de falar da sua fé ali no Egito e aos que estavam ao seu redor, mesmo os que estavam debaixo dele, como era o caso do administrador. Sem dúvida, esse administrador está a par do plano de José, o que mostra que ele era um homem de confiança de José. Lutero, comentando esse texto, ele diz que é evidente que o administrador foi imbuído com a doutrina da piedade pelo seu senhor José. É o que parece o administrador debaixo da influência positiva da religião de José.
E então ele toma, diante do desespero dos irmãos do patrão, ele toma as seguintes medidas para acalmar o coração deles. Primeiro, que a paz esteja com vocês. Essa é uma saudação tipicamente hebraica. Shalom, que a paz esteja com vocês. Vocês não tenham medo. Ele podia dizer isso porque ele conhecia José e sabia que José era um homem bondoso, era um homem reto e jamais pretenderia fazer algum mal àqueles seus irmãos. E dá em seguida uma explicação teológica, uma explicação teológica para o mistério da prata na boca dos sacos de cereais. Ele diz: o Deus de vocês, o Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, é quem deu a vocês esse tesouro. E é quase que como uma repreensão, porque de todas as possibilidades que os irmãos de José haviam pensado para aquela prata no saco de cereais, essa não ocorreu para eles, que na misericórdia de Deus e na providência de Deus, Deus os estava abençoando, como às vezes nós recebemos um presente anônimo, não é verdade? Às vezes alguém nos dá um presente, uma oferta, uma ajuda, e nós não sabemos quem é o misterioso doador. E nós louvamos a Deus por isso, porque de uma forma que a gente não entende, acabamos sendo abençoados. Essa possibilidade eles não pensaram, e o administrador meio que dá uma lição teológica para eles, meio que repreendendo: foi o Deus de vocês que deu a vocês um tesouro, deu a vocês um presente e colocou a prata de volta. E ainda como parte da sua tentativa de acalmar os irmãos de José, ele passa recibo, dizendo aqui, final do verso 23, eu recebi o dinheiro que vocês trouxeram. Eu recebi, quando vocês vieram a primeira vez e pagaram, eu recebi o dinheiro. Então, quanto a isso, vocês não têm que se preocupar. E em seguida, como prova de boa vontade, de que não pretendiam fazer mal nenhum lá dentro do palácio, ele tira do palácio Simeão, que estava preso lá já fazia um tempo, e os apresenta em liberdade, final do verso 23. Em seguida, ele leva os irmãos de José para dentro, eles agora estavam convencidos de que não se tratava de uma armadilha, leva os irmãos de José para dentro, lava os pés dos irmãos de José, que era no Antigo Oriente uma expressão maior de hospitalidade e acolhimento, alimenta os seus jumentos, como diz aí o verso 24, e dissipa qualquer temor que porventura poderia haver ainda no coração dos irmãos de José. E então os irmãos de José se preparam para a refeição com o governador, diz aí o verso 25, de que eles mandam trazer o presente, manda trazer para dentro, mais literalmente no hebraico diz isso. Então eles prepararam o presente, trouxeram o presente para dentro. Lembra que era 1 ou 2 jumentos carregados de especiarias, de todo tipo de produtos típicos da terra de Canaã. Então eles agora trazem para entregar ao governador, como sinal de boa vontade e um pedido de misericórdia. De 26 a 31, nós temos o relato que Moisés faz do encontro de José com seus irmãos, especificamente com Benjamim. Leamos do verso 26 em diante. Quando José chegou à sua casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e se inclinaram até o chão diante dele. Ele lhes perguntou como tinham passado e disse: o pai de vocês, aquele velho de quem me falaram, vai bem? Ainda vive? Responderam: o seu servo, nosso pai, vai bem e ainda vive. E abaixaram a cabeça e se inclinaram. Quando José levantou os olhos, viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é esse o irmão mais novo de vocês de que me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda sua graça, meu filho. José, profundamente emocionado por causa do seu irmão, apressou-se e procurou um lugar onde chorar. Entrou no quarto e ali chorou. Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: sirvam a refeição. Nós estamos aqui diante do quadro emocionante descrito por Moisés, do encontro de José com seus irmãos e o seu irmão mais novo, que ainda não sabia quem era José. Porque quando José foi traído e vendido pelos seus irmãos, Benjamim era uma criança, devia ter 1 ou 2 anos de idade. Então não tinha como ele se lembrar de José, que era irmão
de pai e mãe, e que ele cresceu ouvindo que havia sido devorado pelas feras do campo, que era mentira que os 10 irmãos haviam contado a respeito do desaparecimento de José. José então entra na casa para almoçar com seus irmãos, e aí os seus irmãos entregam as especiarias, o presente, e se inclinam diante dele até o chão, tocando com a testa no chão, que era a maneira oriental de mostrar respeito e submissão. E a segunda vez que eles fazem isso, a primeira vez foi na primeira visita, aqui a segunda vez uma referência clara aos sonhos que José tinha tido quando jovem, de que seus irmãos um dia haveriam de se curvar diante dele. E José faz então várias perguntas aos seus irmãos. Esse banquete, ele não somente era um caminho de preparação para a reconciliação, mas era uma espécie de teste que José estava fazendo para ver onde estava o coração de seus irmãos. Ele pergunta, ele trata agora com bondade, não mais com dureza, e ele pergunta, primeiro, como é que vocês têm passado? Mudou, né? Completamente o tratamento anterior, onde ele tinha acusado os irmãos de espiões, mas agora ele tinha visto que Benjamim estava com eles. Então isso já tranquiliza o coração de José. Como é que vocês passaram? Verso 27. Como é que está aquele velho que vocês falaram, que é o pai de vocês? Ele pergunta aí no verso 27, e a resposta é de que ele vai bem e ainda vive, e pela terceira vez eles baixam a cabeça e se inclinam diante de José, final do verso 28. E aí ele olha, vê Benjamim e pergunta se é o irmão mais novo de que vocês tinham me falado, e acrescenta, Deus lhe conceda a sua graça, meu filho. Ele abençoa seu irmãozinho mais novo e se emociona profundamente. Diz aí o verso 30, ele ficou profundamente emocionado por causa do seu irmão. Ver Benjamim despertou em José toda sorte de emoções, lembranças dolorosas da sua traição, o tempo que ele tinha vivido com seus pais, saudades do seu irmãozinho caçula depois de 20 anos, e alívio e alegria por ver que ele estava bem, que um dos temores de José, por isso que ele pediu para trazer Benjamim, é que os irmãos fizessem com Benjamim a mesma coisa que tinham feito com ele, já que Benjamim havia se tornado o predileto de Jacó, ocupando o lugar de José. Será que os seus irmãos tinham feito a mesma coisa com seu irmãozinho? E ao ver o seu irmão, então, ele chora de alívio. Ele não queria chorar diante de seus irmãos, então ele sai depressa lá da sala, vai para o quarto dele e ali chora diante de Deus, lágrimas de alegria, de alívio, de saudade, de reconhecimento e de gratidão. O seu irmão estava ali, mas ainda não era a hora dele se dar a conhecer. Diz aqui que ele se recompõe, isso, ele entra no quarto, depois de chorar, ele lavou o rosto, como eu disse, ele deve ter retocado a maquiagem, né? Porque lá no Egito os homens usavam aquelas, eu não sei qual o nome que se dá para isso aqui, pintavam o rosto e tudo, né? Tudo, então ele deve ter ajeitado aquilo ali, e ele sai e manda servir a refeição. E aqui nós temos o banquete de José, do verso 32 até o verso 34. Serviram a comida dele, de José, numa mesa à parte, e a comida deles, dos seus irmãos, também numa mesa à parte. Também os egípcios que comiam com ele foram servidos numa mesa à parte, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso é abominação para os egípcios. Sentaram-se diante dele por ordem de idade, desde o mais velho ao mais novo. Eles olhavam uns para os outros, cheios de espanto. Então José lhes apresentou as porções que estavam diante dele, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros, e beberam com ele até ficarem alegres. Vejamos os detalhes dessa refeição organizada por José. Primeiro, a separação das mesas. Na verdade, haviam 3 mesas ali. A primeira mesa era de José, ele comia à parte, sozinho, porque ele era o governador e estava num nível hierarquicamente superior. E no Egito havia aquela visão das castas, de pessoas que são de determinados níveis e que não se dão com outras.
Então, o José estava numa casta bem acima de todo mundo ali, então ele comia sozinho, porque era o governador e era o superior de todos. Segundo, havia a mesa para os irmãos de José, que eu vou comentar daqui a pouco. E diz também que havia uma mesa para os egípcios, aqueles que José tinha trazido para aquela refeição. Devia ser alguns nobres da corte, alguns oficiais de Faraó, pessoas mais próximas a José, que sentaram para comer numa mesa distinta. A razão dessa separação é que os egípcios não comiam com os hebreus porque era abominação. Os estudiosos não sabem direito o que é que isso quer dizer, mas provavelmente é por causa dos hábitos alimentares dos hebreus. Os hebreus, os israelitas, eles eram pastores de ovelhas e eles também se alimentavam de ovelhas e também de bois. Eles comiam carne bovina. E o boi era sagrado no Egito. O boi Apis, ele era adorado no Egito. Então, por conta dos hábitos alimentares dos egípcios e dos hebreus, eles não se sentavam na mesma mesa. O que os hebreus faziam era abominação para os egípcios, que era comer o deus deles, né? O boi Apis. Então, eles não comiam com os hebreus. Historiadores antigos, como Heródoto, por exemplo, eles confirmam isso aqui, que ele diz lá no seu livro da história antiga que os egípcios não gostavam de comer com estrangeiros por causa das leis dietárias deles. Mais uma confirmação da veracidade do texto de Gênesis que nós temos aqui. Então, o primeiro detalhe do banquete era a separação. O segundo detalhe é a maneira como José organizou os assentos dos seus irmãos. Nós lemos aqui no verso 33, que sentaram-se diante dele por ordem de idade. Pode ser traduzido, foram assentados diante dele por ordem de idade, o que significaria que José orientou, ou o administrador já devidamente informado, orientou os irmãos onde deveriam sentar, e foi por ordem de idade, colocando os irmãos assentados lá na mesa. O que foi um espanto, né, para os irmãos. Eles perceberam que foi em ordem de idade. Como é que o governador do Egito sabia disso aí, a idade de cada um deles? Terceira parte aqui, o terceiro detalhe do banquete, que está aí no verso 34, que diz que José lhes apresentou as porções que estavam diante dele. Então, provavelmente o que era? A mesa de José era maior. O self-service estava na mesa de José, né? A comida, todos os pratos estavam na mesa de José. E ele, então, é quem mandou, ou ele serviu aos seus hóspedes, aqueles que estavam com ele. Ele tinha feito isso, era muito comum também lá no Antigo Oriente. Uma tradução que eu encontrei e que eu achei que traduz corretamente é: mandou encher os pratos deles com comida de sua própria mesa, para mostrar a maneira fidalga e nobre com que ele estava tratando os seus irmãos. E o quarto detalhe, Benjamim ganhou 5 vezes mais. A porção não era dobrada não, era quintuplicada. A gente não sabe o motivo pelo qual José fez isso, mas a gente pode imaginar que ele queria ver como é que seus irmãos reagiriam ao ver que Benjamim tinha sido favorecido. Será que eles reagiriam da mesma forma que reagiram quando José foi favorecido pelo seu pai Jacó? Ele deu uma túnica distinta e diferente dos seus irmãos, e aí se encheram de inveja e procuraram um meio e um caminho para matar José. Agora José faz o mesmo teste. Ele privilegia Benjamim diante dos seus irmãos. Qual será a reação dos irmãos mais velhos? Inveja, raiva, despeito, porque foram preteridos e Benjamim, o menorzinho, tinha sido beneficiado? E aí diz o texto que eles comeram, beberam e se alegraram com José. E a gente, mais uma vez, não pode deixar de ver a ironia da história. A última refeição que eles tiveram juntos com José,
Eles estavam juntos comendo e José num poço, gritando: me tirem daqui, enquanto eles se banqueteavam ali na boca do poço, sem nem ouvir os gritos de Jacó. Agora estão juntos outra vez, só que ouvi os gritos de José, só que José está agora no nível superior. Estão juntos outra vez, José ali acima deles. Bem diferente daquela refeição em que José estava no fundo do poço e os seus irmãos indiferentes ao clamor do irmão mais novo. Eles comeram, beberam e se alegraram, diz aí o verso 34. Como eu falei para vocês, no Antigo Oriente, pactos, amizades, promessas, acordos eram selados com uma refeição. E essa refeição que José preparou era a maneira dele abrir caminho para a reconciliação com seus irmãos e também para testar o coração deles. Comer juntos era alguma coisa somente para aliados, amigos, família, e era um momento muito importante no plano que José havia traçado. Nós veremos o resultado disso na próxima mensagem, mas eu quero terminar com algumas aplicações para nós. A primeira delas, o texto nos fala de como corações carregados de culpa interpretam mesmo os melhores gestos como ameaças e perigos. Eu já falei sobre isso outras vezes e volto a tocar nesse assunto porque o texto fica mostrando situações boas para os irmãos de José, que eles interpretam à luz da culpa que eles tinham de ter feito alguma coisa errada 20 anos atrás. A aplicação é essa, que nós devemos sondar os nossos corações, colocar nossa vida diante de Deus, não deixar nenhum esqueleto no armário. Tudo que nós temos consciência de que fizemos errado tem que ser trazido à luz de Cristo, para que seja purificado pelo sangue de Jesus e nós possamos gozar de plena comunhão com Deus mediante o seu Espírito Santo. Uma segunda lição prática importante aqui é que nós podemos ser uma bênção onde quer que Deus nos coloque. José tinha sido bênção na casa de Potifar, na terra do seu cativeiro. Depois ele foi uma bênção na prisão para aqueles que estavam junto com eles ali. E agora ele foi uma bênção para o Egito ao desvendar o plano de Deus para aquela terra e propor uma estratégia para evitar a fome. E tinha sido uma bênção para o seu administrador, que dá sinais de que conhecia e temia o Deus de José, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O cativeiro, a distância de casa, a traição, nada disso impediu José de continuar a ser uma bênção onde Deus o mandou. Você pode ser instrumento de Deus para abençoar as pessoas no seu trabalho, na sua escola, na universidade. Às vezes esses ambientes são hostis, são ambientes inóspitos e desafiadores para nós. Mas nós podemos ser uma bênção onde quer que Deus nos coloque. Aqui nós temos um exemplo muito claro na vida de José. Uma terceira lição prática para nós é a disposição do coração de José de se reconciliar com quem o havia ferido de maneira tão profunda. Você percebe que essa é a intenção dele. Ele não está pagando mal com mal. Ele poderia ter mandado matar todos os seus irmãos por conta do que os irmãos tinham feito. Ele poderia ter feito isso já na primeira vez, quando seus irmãos tinham ido ao Egito comprar cereal e não o conheceram. José tinha toda a autoridade no Egito, podia acusá-los de espiões e já matá-los ali. Mas o que você percebe aqui é um homem disposto a perdoar, um homem que conhecia Deus, que tinha comunhão profunda com esse Deus misericordioso, que estava disposto a estender a mão de reconciliação e dar o primeiro passo para resolver esse pecado, esse erro que havia sido cometido 20 anos atrás. Ele não guardava rancor ou mágoa no seu coração, mas quando teve a oportunidade, procurou se reconciliar com aqueles que haviam feito mal. Eu queria que você colocasse isso no seu coração. Há alguém com quem você precisa se reconciliar? Há alguém que você precisa procurar estender a mão, dar o primeiro passo para uma reconciliação? É isso que nós aprendemos aqui com esse texto. O texto também nos ensina a confiar no nosso Deus. O nome de Deus só aparece aqui na boca do administrador, mas é evidente que Deus está guiando todas as coisas, Ele está por detrás de todas essas decisões, fazendo a história se encaminhar para o plano que Ele traçou na eternidade. Podemos
confiar em Deus, que esse plano é para o nosso bem, é para o bem do seu povo, é para o bem da sua igreja, mesmo que a gente no momento não entenda o que Deus está fazendo, mas confiamos nas intenções de Deus, que são boas. Nós não devemos ser como os irmãos de José, olhando as circunstâncias e interpretando da pior maneira possível, como se houvesse uma conspiração divina para destruí-los. Mas nós devemos confiar nas promessas de Deus, no Deus que nos deu seu Filho, e terminar com aquelas palavras de Paulo: aquele que não poupou ao seu próprio Filho, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? É dessa perspectiva que nós olhamos para os problemas, para a vida, para os desafios, para as coisas ruins que nos acontecem, com confiança em nosso Deus e esperança de que no tempo certo Ele vai fazer com que tudo corrobore para o seu desejo, que é nos fazer o bem. Ó Deus querido, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tu és o Deus da história. Nós confiamos em Ti, ainda que por vezes nos vejamos perplexos. Nós pedimos perdão quando a incredulidade nos levou a uma interpretação sombria, maligna dos eventos, como se não houvesse um Deus que nos ama e que nos protege e que busca o nosso bem. Oro pelos que estão atribulados, angustiados, passando por problemas, aflitos, que a Tua boa mão esteja sobre eles, que assim como aquele administrador confortou o coração dos irmãos de José, o Senhor também conforte o coração dos Teus filhos, aflitos e angustiados, com medo de entrar na casa da bênção e ali receber a Tua graça. Ó Deus, guia-nos no restante desse dia, em nome de Jesus. Amém.